Oi, povo! Como que vocês estão? Bem, vamos falar sobre dependência emocional? Eita tema, né, gente? É um tema árduo, mas é necessário falarmos sobre ele. Dona Magda? Vamos falar sobre dependência emocional, vamos falar sobre o que é, quais são as raízes, quais são os comportamentos de uma pessoa que tem dependência emocional e como a gente pode sair da dependência, né? Existem vários tipos de dependência. Quando a gente fala sobre dependência, nós estamos falando sobre algo que depende, né? Então, por exemplo, para um carro andar, ele depende da gasolina, ou seja, não dá para poder ficar sem. Então, quando a gente vai falar sobre dependência emocional, a gente está falando de um comportamento de uma determinada pessoa que tem uma ligação excessiva com uma outra pessoa. Então, todos os níveis de dependência, qual a diferença, né, de um relacionamento saudável e de uma dependência? É justamente a forma excessiva que uma pessoa trata a outra pessoa. Então, quando a gente frisa sobre o emocional, vai falar justamente, né, de onde que está a dependência dela? Justamente nas emoções. Então, quando uma pessoa tem dependência do emocional de outra pessoa, se aquela pessoa está com a pessoa que ela depende, ela está feliz. Se ela está longe, ela fica triste. Então, o estado emocional dela é variado de acordo com como ela está com aquela outra pessoa. Então, geralmente, as dependências emocionais, elas se refletem muito no relacionamento conjugal, tá? Mas dependência emocional não é específico de relações conjugais. A pessoa pode ter dependência emocional mãe e filho, filho e mãe, marido e mulher, mãe e nora e sogra, dependência, mais difícil, né? Dependência emocional de amizades também é muito comum, tá? Dependências emocionais, até mesmo de algumas pessoas, com relação a emprego. Tem gente que, se tirar o emprego dela, ela não se vê nessa condição, né? Ela fala assim, nossa, eu morro se tirar isso de mim. Então, quando a gente fala sobre dependência emocional, gente, a gente tem que entender que não é apenas um estado, né, da pessoa dentro do relacionamento, mas é quando ela não consegue se ver sem a presença daquilo ou daquela outra pessoa. Todas as vezes que você acredita que não consegue viver sem alguém, isso já não é um relacionamento saudável, tá? Isso já é sinal de dependência emocional. E quais são as características para a gente poder diferenciar, né, um relacionamento saudável de uma pessoa que tem dependência emocional? Geralmente a pessoa que é dependente emocional, ela não consegue fazer praticamente quase nada na vida dela sem a presença dessa outra pessoa da qual ela depende. Então, por exemplo, ela precisa da opinião do outro, ela precisa da validação do outro, ela precisa da aprovação do outro, ela está constantemente buscando ser aprovada, principalmente pela pessoa da qual ela é dependente. Então, geralmente, a vida dela gira em torno dessa pessoa da qual ela depende, tá? O grande problema é que a dependência emocional, ela escraviza a gente. Porque o dependente emocional, muitas das vezes, ele deixa de existir em função da outra pessoa. Então, uma característica de pessoa que tem uma predisposição a desenvolver relacionamentos de dependência é justamente a autoestima baixa e aquela sensação de inferioridade, aquela sensação de que ele não é bom o suficiente, de muito medo, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de não dar conta, medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar. Então, o dependente emocional, ele tem muitas sensações de incapacidade, ele carrega muita inferioridade, ele carrega muitas questões mal resolvidas com ele mesmo, tá? E de onde que vem essas questões mal resolvidas da pessoa com ela mesma? Das experiências de vida que ela carrega, principalmente as primeiras experiências, né? Então, uma pessoa que é dependente emocional na vida adulta, possivelmente ele passou por situações de carência afetiva, carência de afeto,
Carência, e quando a gente fala de carência, a gente fala de falta, né? Faltou carinho, faltou afeto, faltou atenção, faltou cuidado, faltou segurança. Todas as vezes que existe uma dependência na vida adulta, isso reflete pra gente e demonstra pra gente um olhar lá de trás que também faltou algo para aquela pessoa, né? Faltou onde? Faltou nas raízes. Então, quando você pega um adulto, por exemplo, que ele tem falta tem deficiência nos ossos, né? Ele tem os ossos fracos, o osso dele tá fraco na vida adulta, não é porque ficou fraco na vida adulta, ele veio sofrendo falta de cálcio ao longo de toda a sua vida. Então, quando uma pessoa chega na vida adulta e ela desenvolve dependência emocional, essa dependência não aconteceu na vida adulta, ela vem desde lá da infância. Então, uma mulher, por exemplo, que hoje, na vida adulta, ela é dependente emocionalmente do esposo, significa que ela teve inúmeras experiências ao longo dela, que faltou amor, faltou cuidado, faltou atenção, e ela vê a possibilidade desse relacionamento agora, ela transfere toda essa falta para esse relacionamento. E aí é quando tem essas reações exageradas, né? É aquela pessoa que ela tá o tempo inteiro vivendo em função dessa outra pessoa. Ela já não conversa mais com os amigos, ela já não sai mais com os amigos, ela tá constantemente, a vida dela toda girando em torno daquele namorado, daquele marido, daquela amiga, daquela pessoa do qual ela é dependente. Então, o dependente emocional, ele sofre muito, porque primeiro ele precisa se anular, né? Primeiro ele precisa parar de olhar para ele, para começar a dar toda a atenção para aquela pessoa que está ali do lado dele. Então, carência, ciúmes excessivo, sentimentos de inferioridade, insegurança, medos, vários tipos de medo. A pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, geralmente essas pessoas têm uma predisposição muito grande de serem dependentes emocional, tá? Quais as principais raízes, né, para que uma pessoa tenha essas características? Pessoas que cresceram em lares disfuncionais. O que é um lar disfuncional? É aquele lar que não tem o mínimo necessário para dar um suporte de desenvolvimento para essa criança, ok? Quando a gente fala de mínimo necessário, a gente fala de cuidado, de atenção, de afeto, de presença, de segurança. Então, um lar disfuncional é onde não tem isso. O problema é que alguns lares, além de serem disfuncionais, ou seja, de não ter o mínimo necessário para que aquela pessoa se desenvolva, ele tem outros fatores que são extremamente agravantes, que um lar onde é disfuncional e é violento, um lar onde tem muitos gritos, onde tem a criança presencia brigas, né, dos pais, presencia conflitos dos pais. Então, uma pessoa que cresce nesse ambiente, ela tem uma predisposição da vida adulta, ela tem relacionamentos de dependência emocional, ok? Outro fator é a pessoa que passa por abusos. Então, qualquer tipo de abuso na infância pode gerar disfunção na identidade dessa pessoa e mais tarde ela não saber quem ela é e automaticamente ela começar a se relacionar em relacionamentos de dependência, né? Porque todo o dependente ele precisa de um codependente, ou seja, é aquela outra parte, né? Ele vai, quando ele passa por algum tipo de abuso na infância, ele tem essa predisposição. Abuso, quando a gente fala de abuso, é um uso além do devido. Então, a gente pode ter abuso sexual, abuso físico, crianças que apanharam muito na infância, mesmo que fosse com uma intenção de correção, tem uma predisposição a gerar dependências na vida adulta, né? O abuso psicológico, palavras que foram ditas, palavras que foram expressas para aquela criança, né? Você é inútil, você não vale nada. Isso também pode gerar comportamento porque gera uma autoestima baixa e gera depreciação. Então, quando a gente fala das deficiências, né? Automaticamente a gente está falando que faltou atenção, faltou cuidado, faltou zelo, faltou afirmação, faltou aprovação para aquela criança. Ou seja, ela não recebeu matéria-prima o suficiente para desenvolver o amor próprio. E essa é uma das principais características para uma pessoa que desenvolve relacionamentos de dependência
na vida adulta, gente, é a falta do amor próprio. E o amor, a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. E muitas das vezes a gente tem dificuldade dessa autoaceitação porque a gente não se conhece, né? A gente não sabe o valor que a gente tem, a gente não sabe a importância que a gente tem. E muitas das vezes, por você entrar num relacionamento e acreditar que se a outra pessoa for embora, você morre, se a outra pessoa for embora, você não sabe como vai ser, o que vai ser da sua vida e como vai ser da sua vida, e você não sabe o valor que tem, você não sabe parar e pensar, peraí, não é só eu que vou perder, né? Ele também perde, ela também perde, porque eu sou valiosa. Então, muitas das vezes, a gente tem muito medo de perder essas relações, justamente porque a gente não sabe que nós também somos importantes, que nós também temos um valor, que a nossa ausência na vida daquela pessoa também vai causar danos para outra pessoa. Só que como a gente acredita que a gente não é tão valioso, que a gente não é tão importante, que a gente não é tão bonito, que a gente não vale tanto, a gente acredita que a falta vai ser sentida só por nós e não pela outra pessoa, tá? Quais são as possíveis características assim de uma pessoa que, além de todas essas características que eu falei, ela precisa ficar atenta para saber se ela está dentro de um relacionamento que é de dependência? A pessoa começar a ficar ansiosa e ela começar a ficar angustiada, ela começa a ficar deprimida dentro daquela relação. Porque toda relação de dependência vai haver sufocamento, tá? A pessoa precisa deixar de existir. O dependente emocional, ele pode sufocar e ele pode ser sufocado. Por quê? O dependente emocional, ele vai exigir muito da outra relação. Ele vai exigir muito da outra parte. E como ele faz essas exigências? Ele é aquela pessoa que pergunta o tempo inteiro, você me ama? Você me ama mesmo? Nossa, mas você não falou que me ama hoje. Nossa, você não me mandou nenhuma mensagem hoje, nenhuma mensagem de bom dia, nenhuma mensagem de boa noite. Aí, às vezes, a outra parte manda uma mensagem de bom dia, só que ela não coloca um coração. Aí o dependente emocional fala assim, nossa, que bom dia seco, não tinha nem uma florzinha, não tinha nem um coração, não tinha nem alguma coisa para ela. O dependente emocional, ele é meio, para não falar assim muito, insatisfeito, né? Quase sempre o que o outro faz nunca é suficiente para ele sentir que ele pode se sentir amado, pode se sentir completo. Por quê, gente? Nas nossas relações de dependência, nós nunca seremos 100% satisfeitos pelo outro, ok? Existe amor em nós que nós precisamos nos dar. Existe afeto que nós precisamos nos dar. Existe carinho que nós precisamos ter com a gente. Existem coisas que a gente exige do outro que nós é que teremos que dar para nós. Por isso que Jesus falou assim, olha, ame ao teu próximo como? Tem uma referência, tem um limite, tem um padrão. Na medida que você ama mais o outro do que a si mesmo, já conota uma relação de dependência, ok? Então, o limite para eu amar o outro é o amor próprio. Então, estabeleça as suas relações dentro desse limite. Você não deve amar nem de menos nem de mais, mas o limite é sempre o amor próprio, ok? Então, esse é um primeiro passo que a gente precisa compreender para sair de uma relação de dependência e entrar numa relação saudável. Então, a ansiedade, a depressão, são sintomas muito comuns dentro das relações de dependência, tá? Então, vamos partir agora, já que eu identifiquei, Eliana, esses fatores, eu vi que eu tenho muitas dessas coisas, o que eu faço? Primeiro passo para a gente poder se ajudar é reconhecer se somos ou não dependentes emocionais, ok? O reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que é viciada na cachaça, é viciado em algum tipo de droga, viciado na comida, enquanto a pessoa vive na negação, ela não consegue mudar, ela não consegue transformar, ela não consegue sair dessa situação. Então, o primeiro passo para a gente poder se ajudar e ser ajudado é reconhecer. Bate no peito e fala assim, realmente,
Eu sou dependente emocional. Realmente, eu tenho uma autoestima baixa, eu tenho muita insegurança, eu fico vigiando 24 horas o meu parceiro aonde que ele vai, eu cheiro as roupas dele, eu tô fuçando o tempo inteiro aonde que ele tá, eu fico atormentada só de pensar na possibilidade dele me deixar, eu fico atormentada só de pensar na possibilidade de ficar sozinha. Então, eu identifiquei, eu sou dependente emocional. Identificou que você é dependente emocional? O próximo passo agora é reconhecer essas raízes. Eu tenho medo de ser abandonada? Eu tenho medo de ficar sozinha? Eu tenho medo de não dar conta? Qual é a raiz que está por trás disso? Então você vai precisar fazer perguntas para você. Se eu fecho os olhos e imagino, né, essa pessoa indo embora, o que eu sinto? Desespero? Angústia? Tristeza? Dor? Qual é o sentimento que fica presente ali? Possivelmente, quando você identificar esse sentimento, você também vai identificar as raízes, né? A maioria dos dependentes emocionais tem como raiz o medo de ficar sozinho e o medo de ser abandonado. Então, geralmente, cria-se relacionamentos por causa dessas raízes. Aí, a gente precisa, depois disso, procurar ajuda, né? Procurar um amigo para poder conversar, expor, olha, eu descobri que eu sou dependente emocional da minha amiga, do meu namorado, do meu cônjuge, do meu esposo, da minha esposa, porque tem muito homem que é dependente emocional, né? Da esposa, da mulher. Então, eu descobri que sou. O que eu faço? Como que eu lido com isso? Como que eu percebo isso, né? O terceiro passo, gente, depois de procurar essa ajuda, ou o terceiro passo, até antes de procurar essa ajuda, é você se permitir se conhecer e saber que você tem valor, que você é importante, que você tem características extraordinárias que complementam a vida do outro. Então, se conhecer é muito importante. Eliana, mas eu não sei como me conhecer. Se você tem dificuldade, não tem problema. Eu posso te ajudar. Então, o que você vai fazer? Você manda lá para mim no direct, Eliana, me manda as ferramentas para eu poder me conhecer. Eu vou te mandar alguns testes que serão extremamente importantes para você se conhecer. Você sabe quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? Você sabe quais são as suas habilidades? Ter essas informações é muito importante para você saber quem é você e o valor que você tem, principalmente dentro dessa relação, ok? Tem muitas ferramentas que ajudam a gente nisso. Eu vou disponibilizar para você sem problema nenhum. Eu mando lá para você. Eliana, e livros? Eu também posso te dar dica de vários livros que você pode ler para ajudar a fortalecer a sua autoestima, para fortalecer os seus pontos fortes, para você se conhecer, para você melhorar a sua comunicação, para você melhorar a sua autoimagem, como você se vê, como você se sente. Então, eu vou contribuir para o seu crescimento com o que eu posso fazer. E aí eu te entrego esses testes para você fazer, né? E depois, se você tiver dificuldade, eu posso fazer uma live explicando como faz o teste, como que preenche os testes, para você não ter dúvida, para você sair desse lugar de dependência. Nós precisamos, gente, sair de todas as dependências que nós temos. Se você identificou que você tem dependência emocional, mas que o seu escape não é na relação, o seu escape muitas das vezes é gritando, é brigando, é xingando, às vezes o seu escape é na comida, às vezes o seu escape é no trabalho, é trabalhando igual louco, trabalho, porque tem muita gente que tem dependência emocional e que ainda não encontrou um parceiro para desaguar essa dependência, e ela deságua isso de outras maneiras, de outra forma. O interessante é que se a gente compreender quem nós somos, compreender os nossos pontos fortes e fracos, e identificar as raízes dessa dependência, o que seria interessante? A gente canalizar essa energia justamente para que a gente possa contribuir com o nosso desenvolvimento. E como que a gente faz isso? Se conhecendo. A gente tem que se conhecer. A gente precisa se conhecer para entender quais são os nossos recursos. E a partir daí, desses recursos, a gente começar a canalizar essas energias, né? E não só canalizar a energia, mas fazer com que isso contribua para o nosso crescimento. É possível fazer isso e é possível sair de toda e qualquer dependência. Toda dependência na sua vida vai gerar escravidão.
E a palavra de Deus vai falar assim, né? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos torneis escravos novamente. Se você é escravo de qualquer coisa na sua vida, isso é um tipo de dependência, né? E a gente pode falar de dependência emocional, mas existem dependências físicas, dependência de território, dependência financeira. Tem muitas pessoas que têm dependência financeira de outras pessoas, dependência de aprovação, dependência de validação. Então, cada um de nós precisa parar e olhar para dentro de nós e falar assim, deixa eu analisar que tipo de dependência que eu tenho. Porque toda dependência na sua vida vai gerar escravidão, algum tipo de escravidão. E o que é escravidão? É quando eu estou dando, estou entregando e eu recebo migalhas em troca. É uma característica muito comum das relações de dependência. O dependente, ele se contenta com migalhas, ele se contenta com o mínimo necessário, ele se contenta com muito pouco, mas ele se contenta, lembrando, por causa das raízes, o medo. Medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de não dar conta e por aí vai. Então, se você não sabe como se conhecer, pode me mandar lá a mensagem que eu vou mandar para você os testes, né? Para você fazer os testes, para você se conhecer, para você começar a se valorizar. A gente não valoriza nada daquilo que a gente não conhece. A gente muitas das vezes não se dá o valor devido porque a gente não sabe o valor que tem. E a partir do momento que você descobrir o valor que você tem, que você olhar para você e falar assim, olha, eu valho a pena, né? Eu valho a pena como marido, eu valho a pena como profissional, eu valho a pena. Você não vai ter medo de se relacionar de forma saudável. Um relacionamento de forma saudável, gente, ele vale a pena. E ele não é pesado, ele não pode ser pesado. Então, se conhecer para sair dessas relações ou para estabelecer essas relações, mas agora de forma saudável, é extremamente importante. Então, pode me mandar lá. Eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma, né? Tinha um tempão que a gente não fazia live, mas vamos voltar, né, para contribuir. Hoje, a gente está no mês de setembro, né, que fala sobre a saúde mental de forma mais intensa, só que muitas questões mentais, elas partem das emocionais. E muita gente está com a cabeça ruim porque está com... Vai ficar gravada, Fran. Tem muita gente que está com a cabeça ruim por causa dos estados emocionais em que elas se encontram. Então, a gente precisa entender que a saúde mental, ela também está diretamente ligada à saúde emocional. Não adianta a gente falar, né, que nós estamos com a cabeça boa e estamos com uma relação tóxica com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né, Elaine? A gente precisa sair desses lugares, não é? Então, eu gostaria de agradecer vocês, né, e até a próxima. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, espero mesmo de coração. E pode mandar lá para mim, que eu vou mandar as ferramentas todas que eu puder mandar e vou dar algumas dicas de livros que vão ajudar muito, tá? A gente sair desse lugar. A gente precisa se libertar, gente. Nós estamos há 3 meses do final de mais um ano. Nós não podemos fechar esse ano com nenhum tipo de dependência. Eu tô tentando não, né? Porque eu tô conseguindo e eu vou livrar disso. A Nana era assim, Nana, você podia fazer uma live comigo depois a respeito disso, viu? Vai ser muito bom. A dependência do açúcar. Olha se tem cabimento alguém ter dependência do açúcar. Tem, né? E quando a gente é dependente, por exemplo, eu, né, com dependente do açúcar, muita coisa é tirada de mim. Muitas coisas são tiradas. Então, todas as vezes que nós temos algum tipo de dependência, muita coisa vai ser tirada de você. Muita coisa. Ô, Nana, vamos fazer essa live mesmo? Nossa, vai ajudar muito. Muito. Vai ajudar muita gente. A história de Nana é linda, e a transformação dela, nossa, muito maior. Gente, beijo pra vocês, fique com Deus e até a próxima.